Olá, público curioso! Hoje vamos falar dessas três letrinhas, DNA. Eu escolhi falar sobre isso no meu primeiro vídeo, pois a compreensão da estrutura do DNA levou a avanços na biologia, na medicina, no desenvolvimento da genética moderna e até mesmo na ficção científica e em histórias de super-heróis. Sem sombra de dúvidas, esse assunto impactou na ciência e até mesmo no entretenimento que conhecemos hoje. Mas e aí? Você sabe como aconteceu essa descoberta? Ficou curioso? Pois vamos analisar o artigo que revelou a estrutura do DNA, o trabalho de Watson e Crick. Porém, para facilitar a compreensão dessa pesquisa, eu dividi o vídeo em duas partes. Na primeira, vou tentar explicar o DNA, como conhecemos hoje, e na segunda, como Watson e Crick chegaram nessas conclusões. Meu nome é Victor, sou engenheiro biomédico e pesquisador, e se gostou da proposta, já se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não vai perder nada deste conteúdo. Você já deve ter ouvido falar que o DNA é a receita ou algoritmo que faz funcionar o nosso corpo. Mas você consegue imaginar como você se relaciona com essa molécula? Bem, nossos organismos são formados de diferentes sistemas, como o cardiovascular e o nervoso. Esses, por sua vez, são formados por órgãos, como o coração e o encéfalo, que da mesma forma são formados por tecidos, como o cardíaco ou o nervoso. E esses, finalmente, são formados por células, como os cardiomiócitos e os neurônios. Finalmente, dentro do núcleo dessas células, temos o DNA, responsável por comandar quais proteínas que vão ser produzidas, garantindo assim os mínimos detalhes de uma célula que, como visto, impacta no item final da nossa cadeia, o nosso organismo. Então, quando você aprende algo novo, agradeça o seu DNA, pois foi ele que permitiu que fossem produzidas proteínas para que seus neurônios se comuniquem. E quando você ficar maromba, agradeça também o seu DNA, pois foi ele que permitiu que suas células musculares sofram hipertrofia, ou seja, fiquem maiores. Agora vamos tentar entender a estrutura dessa molécula. O nome DNA significa ácido desoxirribonucleico, e ele é formado por duas partes. Uma parte que sempre se repete e outra que pode variar. A primeira delas é composta por um açúcar, mais especificamente o 2-desoxirribose, associado a um grupo fosfato. Já a segunda parte, há 4 opções de bases nitrogenadas, purinas, sendo adenina e guanina, e pirimidinas, sendo citosina e timina. Bom, e como tudo isso se encaixa? Para formar a estrutura que conhecemos, vamos precisar montar uma fita com essa molécula. Para isso, vamos empilhar cada molécula do DNA. Os açúcares de desoxirribose têm 5 carbonos e 3 hidrogênios. Os átomos de carbono são numerados de 1', 2', 3', 4' e 5'. Os grupos hidroxila dos carbonos 5' e 3' das desoxirriboses estão ligados a grupos fosfatos por ligações covalentes, formando um empilhamento de DNAs. Agora, para encaixar uma de nossas bases nitrogenadas, é só colocá-la na posição 1' e fazer também uma ligação covalente. Opa, vamos deixar claro o que é essa tal de ligação covalente, né? A ligação covalente é aquela ligação forte envolvendo o compartilhamento de um elétron entre dois átomos. Esse tipo de ligação é bastante comum entre compostos orgânicos e como principal exemplo podemos citar a molécula da água, onde os hidrogênios, ao compartilharem elétrons com o oxigênio, conseguem garantir que todos os átomos fiquem estáveis. Voltando para a nossa estrutura do DNA, agora temos uma fita simples, mas o DNA é uma dupla hélice. Para conectar as duas fitas, vamos precisar que uma delas esteja no sentido oposto e vamos encaixar uma purina com uma pirimidina, através de ligações de hidrogênio. Sendo assim, para que ocorra o encaixe, só é possível juntar uma adenina com uma timina, formando 2 ligações, e uma guanina com uma citosina, que formam 3 ligações. O tipo de ligação é uma interação eletroestática entre o hidrogênio e um elemento muito eletronegativo. Bem, para tentar entender como esse tipo de ligação funciona, você precisa lembrar de que um átomo ele possui um núcleo que é orbitado por elétrons. Então, um átomo de hidrogênio, por exemplo, que é o menor que nós podemos ter, ele possui apenas um elétron. Já os átomos de oxigênio,
e nitrogênio, por exemplo, eles possuem mais elétrons ao redor orbitando o seu núcleo. Então, vamos lá. O hidrogênio, por ter um elétron, ele possui menos que os outros. Então ele acaba funcionando como o ímã positivo. O nitrogênio e o oxigênio, eles acabam atuando como um ímã negativo. E a ligação de hidrogênio é exatamente isso. Os dois ímãs, eles tendem a ficar próximos por causa dessa diferença de carga eletrostática, então eles vão tentar se aproximar como ímãs. Só que eles não vão grudar, não vai ser uma ligação física, eles apenas vão ficar próximos. E é por isso que o DNA é sensível. Com pouca energia, como uma mudança de temperatura, pode se afastar esses ímãs e abrir o DNA. Ou seja, abrir a dupla hélice do DNA e ter apenas uma fita. Agora, acho que deu para introduzir a estrutura da molécula do DNA como conhecemos hoje. Então, podemos começar a falar do artigo de Watson e Crick, que foi publicado em 1953 na ilustre revista Nature. Esse trabalho começa já reforçando os possíveis impactos positivos de suas descobertas. Abre aspas, nós gostaríamos de sugerir uma estrutura para o sal diáxido desoxirribonucleico. Essa estrutura apresenta novos recursos que são de considerável interesse para a biologia. Fecha aspas. Antes desse trabalho, uma das propostas mais aceitas na época era a de Pauling e Corey. Seu modelo consistia em 3 cadeias interlaçadas com os fosfatos próximos ao eixo das fibras e as bases nucleicas para fora. E essa e outras informações foram fundamentais para o desenvolvimento das ideias acerca do DNA que conhecemos hoje. Porém, Watson e Crick apontaram que essa estrutura de 3 cadeias era insatisfatória. Para não deixar o vídeo muito longo e despertar a curiosidade de vocês, a explicação de quais foram os motivos que levaram a questionar e propor a dupla hélice vai ficar para o próximo vídeo. Mas será que você consegue imaginar quais eram as falhas desse modelo? Deixe nos comentários a sua resposta e não se esqueça de dar um like e divulgar esse vídeo. Sua contribuição é fundamental para que eu consiga estar trazendo mais vídeos como esse. Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado!